De manhã muito cedinho, quando o sol devagarinho vem rasgando a escuridão, ouço a voz da pionada no galpão arrinconada em roda de chimarrão. Cidade Rural. Iniciamos, já estamos perto do Natal. O pessoal está gostando, está ficando bonito, a cidade fica bonita, com ornamentação, principalmente ali na praça, mas os preços não são lá muito bons. Soja está com preço 70, 65, 68, está oscilando. O arroz, por incrível que pareça, está 37, 38. 2 estados brasileiros zeraram o ICM, isso nos criou um problema seríssimo, porque o arroz do Uruguai, da Argentina e do Paraguai vão entrar lá direto, sem ICM, não tem nada. E aqui nós temos que pagar 12% para sair do estado. O negócio ficou meio louco. Mas o negócio do produtor arrozeiro, ele vai ter que repensar a vida dele, porque se tornou uma lavoura cara e complicada na área de comercialização. A pecuária, meus amigos, o pessoal se queixa. Nosso preço hoje é $3 o quilo. E o pessoal acha ruim. Está $1,50, $2, e terneiro vai a quase $3. Não é ruim, mas não é o preço que o pessoal quer. Os custos ficaram difíceis. E complementando essa rapidez, essa conversinha, o assunto javali. É um assunto que está criando um problema seríssimo. O governo quer erradicar os animais, só que não libera arma. Então, como é que o pessoal vai combater javali na campanha? Isso é um ponto de interrogação que eu deixo, porque eu vou trazer o pessoal do IBAMA aqui para me contar essa história. Se querem erradicar, então tem que liberar arma para matar javali. Meus amigos, hoje, com um imenso prazer, nos acompanha um colega, diretor da Faculdade de Agronomia, que amanhã, que é dia 8 de dezembro, ela faz 140 anos. O doutor Félix está aqui me acompanhando. Hein? Dirceu, perdão. Dirceu é o diretor da Faculdade de Agronomia, perdão, troquei o nome. A gente está numa idade que de vez em quando troca os cavalos aí. Entende? Mas o Dirceu veio conversar conosco sobre a nossa faculdade. Eu sou cria daquela faculdade, me formei lá em 68. Faz um pouquinho de tempo, né, Dirceu? Quase 50. Vai fechar 50 anos no ano que vem. Entende? E até nós vamos fazer um rebuliço aqui, porque o pessoal vai vir para Pelotas em função até da festa da universidade. Mas o Dirceu veio aqui para quê? Contar o que é a nossa FAEM hoje. A palavra é tua, Dirceu. Obrigado, Gonçalves. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma satisfação, uma honra estar aqui conversando. Prazer imenso Contigo, Gonçalves. E contar um pouco da nossa mais que centenária Faculdade de Agronomia, né? Fundada há mais de 100 anos, nos idos de 1883. E no ano que vem estamos com uma solenidade bastante grande sendo programada para comemorar 135 anos, então, de formação, de início das atividades da nossa faculdade. Atualmente, a nossa faculdade ela é composta por 2 cursos de graduação, o curso de Agronomia, que é o filho mais antigo, digamos assim, e o curso de Zootecnia, que é o nosso filho mais novo.
Um, então, com quase 135 anos, 134 completando a semana, e outro com 10 anos de formação, 9 anos para 10 agora no próximo ano. Temos hoje na casa, então, no curso de agronomia, em torno de 1.040 alunos de graduação, e zootecnia em torno de 380. Somos bastante fortes também na área de pós-graduação. Atualmente nós temos, então, 8 programas de pós-graduação, mais de 600 alunos matriculados nesses 8 programas. Pós-graduação pega qual são especificamente? Sim, são várias pós-graduações. Nós temos o curso mãe, digamos assim, das pós-graduações, criado na década de 70, que é a pós-graduação em agronomia. Sim. Temos o programa de pós-graduação em fitossanidade, pós-graduação em zootecnia, pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos, pós-graduação em agricultura familiar, pós-graduação em sementes e pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável. São 8 programas, todos sediados dentro da FAEM, com força de trabalho nosso, da casa, da UFPEL, sim, e parcerias externas. A nossa co-irmã, a nossa lindeira Embrapa, nos cede também vários professores, orientadores no programa de pós-graduação, então a gente tem uma parceria bastante aproximada com a Embrapa nesse sentido. Doutorado, como é que está o curso? Sim, nós temos em todos, porque os programas são independentes. Sim. Todos eles possuem mestrado e doutorado. Exato. Então, os programas, por exemplo, mais recentes instituíram doutorado há menos tempo, e os mais antigos já têm desde a década de 80, no início dos anos 80, o primeiro doutorado formado pela nossa faculdade. Todos eles, então, formam mestres e doutores nessas diferentes áreas. Contempla, eu gosto muito, para quem é apaixonado pela agronomia, fica até difícil a gente não falar nisso, né? Os nossos programas de pós-graduação estudam desde organismos unicelulares, indo até búfalos, como comentei anteriormente, né? Aves de grande porte. Então nós temos todas as áreas da agronomia contempladas dentro desses programas de pós-graduação. Temos pessoas, só para completar, de todo o Brasil, fazendo pós-graduação aqui. Muitas pessoas da América Latina. Hoje mesmo esteve no meu gabinete uma aluna que veio do México fazer um programa de pós-graduação, doutorado aqui na UFPEL. Então, na FAEM. Nós temos dos Andes vários, né? Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Costa Rica, eu mesmo oriento alunos da Costa Rica, México, Guatemala, vários países da América do Sul. Que beleza, porque o crescimento da FAEM não sai para fora, compreende? Eu acho que nós temos que falar mais dela, mostrar. Eu sou do tempo que, quando eu entrei na faculdade de agronomia, o Maciel, ela era do Ministério da Agricultura, AgroSul, né? E eu tive a oportunidade de sair da faculdade, e daí a 2 anos, eu não lembro, uma coisa assim. Fundada em 69, foi? 69. A UFPEL, né? É a UFPEL. Isso. Aí eu entrei para fui professor. 2 anos eu dei aula na cadeira de Física Agrícola, que antes a cadeira de Física Agrícola hoje virou Meteorologia. Ela estava dentro do Instituto de Física e Matemática e agora saiu. Saiu, foi para Meteorologia, né? A agronomia em si, eu costumo dizer sempre que ela é a mãe da UFPEL. Sim. Senão, até na nossa posse eu comentei com a plenária, com a mesa que estava composta, que se existe uma mãe para a UFPEL, essa mãe é a agronomia. Porque dos departamentos, das antigas cátedras de agronomia, surgiu, por exemplo, praticamente todos os institutos básicos da UFPEL, o Instituto de Biologia, o antigo Instituto de Química, agora é um centro, o Instituto de Física e Matemática, foram departamentos ou cátedras nossas que foram desmembradas lá na criação da UFPEL, em 1969. Na verdade, quando tu comentaste que a agronomia pertencia ao Ministério da Agricultura, ela primeiro foi a Universidade Rural do Sul, Rural do Sul. Em 1962, foi criada, em 67 passou a ser a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A única diferença da URGS era uma letra a mais, né, que tinha. E durou por 2 anos, em 69, então se juntou com outros institutos e se formou, a Odonto, Direito, por exemplo, e se formou, então... Inclusive, o nosso diploma veio, eu não estou me recordando como é que veio, foi universidade, eu não me lembro bem como foi. Dessa Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul. 68 era esse 68 título. era isso aí.
que estavam naquela fase se transformam, porque começou tudo no Ministério da Agricultura, né? O apoio logístico na época. Originalmente, tanto que o nome, Faculdade de Agronomia Liceu Maciel, vem do esforço, digamos assim, de ordem familiar do coronel Liceu Maciel, que deixou o legado para sua família se criar uma escola, que inicialmente começou sendo municipal, teve uma dificuldade bastante grande, tanto que o nosso primeiro prédio é o atual Liceu de Agronomia, que ele é aos fundos da Biblioteca Municipal, em frente ao Mercado Público, onde abriga hoje a Sala dos Conselhos. Lá foi o prédio inicial, ficou ali até os anos 60, quando se construiu então o prédio atual, lá no Capão do Leão. Que foi do Juscelino. Isso, em 69, o Juscelino esteve aqui inaugurando o prédio atual. Nós queríamos fazer essa homenagem a ele, né? E criamos um problema nacional. Mas como é que vocês estão se portando? A gurizada que está se formando recebe um apoio logístico da universidade? Sim, se colocar, como é que funciona isso? De certa forma, sim. Nós estamos assumindo a direção agora há pouco mais de um mês, né? Temos trabalhado, montamos vários grupos de trabalho para nos apoiar na gestão administrativa, né? E um desses grupos é um grupo de trabalho em gestão de ensino, onde nós vamos buscar não só fortalecer os egressos, que na sequência eu vou comentar numa forma que a gente está planejando fazer isso de modo bastante incisivo, como também buscar saber aonde estão nossos egressos. Nesses 134 anos, nós formamos 6.802 engenheiros agrônomos. A primeira mulher agrônoma no Brasil é formada para a nossa casa. Isso mesmo. Há muitos anos atrás, diga-se de passagem, né? Então, nós temos desses 6.800, obviamente, que alguns já não estão mais aqui, mas nós não temos a gente costuma dizer na campanha, né, esse rastro dos nossos egressos. A gente costuma, saindo para eventos, para vários locais no país, encontrar. Tu é da Liceu Maciel? Bom, me formei lá na década de 70, na década de 80, e nós não temos esse acompanhamento. Então, a gente vai buscar fazer isso. E para fomentar os novos, a gente está recriando, digamos assim, a Associação de Ex-Alunos da Eliseu Maciel, de egressos da Eliseu Maciel. Teve essa primeira ideia, não foi nossa, veio lá na década de 80, foi gestada dentro da faculdade e não se formalizou. E agora a gente está com um grupo de trabalho interessante nesse assunto. Já tivemos uma reunião, uma assembleia aqui na associação parceira nossa, é a APEL, que nos cedeu o espaço físico, né, que é a Associação de Engenheiros Agrônomos de Pelotas, e nós vamos, através dessa associação, fomentar, então, difundirmos os nossos egressos, tanto no ponto de vista de marketing, quanto da sua formação, quais são as suas expertises para poder colocá-los, digamos assim, de melhor forma no mercado de trabalho, auxiliar nisso. Né? Atualmente a gente é um pouco, digamos, relapso nisso, né? Fica por conta do próprio candidato procurar as suas diversas colocações, digamos assim, que nós temos, né? Atualmente, até onde a gente tem acompanhado, boa parte dos nossos egressos estão na área, seja seguindo em programas de pós-graduação, como nós temos vários, então a gente tem uma possibilidade bastante grande, quanto também trabalhando em empresas do setor, tanto na região sul quanto na região centro do país. Atualmente, o nosso maior mercado de trabalho para egressos que saem do mercado de trabalho é a região do Mapitoba, né? Nordeste, Maranhão, Tocantins. Essa região tem abrigado muitos egressos nossos. Eu tive num congresso de agronomia no Ceará, em Fortaleza. E conversamos bastante com vários colegas nossos, né? E realmente fecha com o que está dizendo. O grande mercado está na região de Mampituba. Pará tem necessidade de maior, porque pelo que nós conversamos, tu sente que o preparo técnico da faculdade supera lá. Eles têm necessidade, principalmente, do pessoal que conheça o trabalho de agricultura e criação de gado tropical, porque eles estão se expandindo muito. Então vai ser um mercado muito interessante para essa gurizada, principalmente na área dos pequenininhos, que lá é a terra do boi. Não tem inverno, o pasto cresce a olho visto, assim.
Simplesmente eles estão saindo daquele sistema convencional de pecuária, Extensivo. já estão... Porque o Pará está exportando muito gado. Isso aí está forçando a eles ter um gado mais preparado para a exportação. E a gente conversando com a gurizada lá, tem aquelas culturas dele de perenes, né? Fruticultura. Basicamente. Eles têm umas coisas muito boas lá, muito interessantes. Isso para nós aqui, essa turma que está se formando aqui do sul, que é do frio, né? Vai para lá, vai pegar só calor. Não é fácil do calor lá. Vários cruzamentos industriais que o pessoal tem usado no centro-oeste e no norte envolvem muito Angus, Exatamente. que o nosso pessoal daqui é expert, né, na criação de europeias, né, raças europeias. Obviamente que tem sangue zebuíno misturado pela questão tropical. Exatamente. Então, o nosso Angus puro lá não vai se adaptar tanto quanto o próprio negócio, que vem de origem indiana. Porque se tornou um mercado muito dinâmico. Né? Sim, sim. Então essa gurizada nova aí, ela tem que pensar dinamicamente, porque o pessoal está tocando. Nessas nova geração de Facebook, do WhatsApp, a informação é muito dinâmica, ela é muito rápida. Muito rápido. Então, muitas vezes, o conhecimento gerado em diferentes pontos do país, assim que ele é disponibilizado, em seguida é domínio público, né? Por exemplo, todos os trabalhos feitos na faculdade de Nereu Maciel, tanto de graduação, de término de curso, né, quando volta de estágios e relatórios, que agora vai passar a ter trabalho com os recursos, no CCC, no novo plano pedagógico, quanto todas as dissertações e teses, como nós somos um órgão público, é domínio público. Sim. Então, elas ficam no banco de dados públicos, qualquer pessoa pode consultar e se apropriar, digamos assim, desse conhecimento, já que ele foi gerado com dinheiro da nação brasileira. Exato. Esse é um detalhe que já nós estivemos conversando rapidamente isso. Como é que o pessoal acessa isso? Nós temos na própria universidade, no site, hospedado, então, essas dissertações e teses, né, que a pessoa pode entrar dentro do setor de bibliotecas e consultar. E o que a gente gera muito, e a agronomia é muito forte nisso, isso é um lado positivo, porque se nós formos colocarmos o nosso programa de pós-graduação dentro da universidade e no país, nós temos programas de pós-graduação bons, claro que não todos estão no mesmo nível de excelência, né? Nós tivemos, inclusive, agora, em seguida eu volto no tema, um programa de pós-graduação em fitossanidade, que é o qual eu pertenço, que sou de raiz nesse programa, atuo também na pós-graduação em sementes. Este programa de pós-graduação foi elevado ao nível de excelência com o conceito 6. Então, na UFPEL, por exemplo, nós temos 3 programas de nível de excelência, e um é nosso lá da Liceu Maciel. Então, programa é fitotecnia. Fitossanidade. Programa de pós-graduação em fitossanidade. Fitossanidade. Isso, que é o que é... Não, fitotecnia nós temos em agronomia, né? Fitotecnia específico não. Então, eu estava dizendo, até por forma de cobrança que os professores têm de sua produção, todos os trabalhos feitos, ou quase todos, são publicados na forma ou de artigos científicos, que é o que dá um retorno para o professor e para o aluno, que isso compete para o nosso currículo, inclusive, ou na forma de resumos, tanto em congressos científicos de área, por exemplo, seja de áreas específicas de determinados assuntos, por exemplo, congresso de fruticultura, congresso, por exemplo, de solos, no nosso caso de plantas daninhas, né, que é a de entomologia, fitopatologia, etc. Então, todas as áreas possuem seus congressos, quanto também no nosso congresso de iniciação científica aqui da casa, que a UFPEL tem um congresso de iniciação científica, onde são levados trabalhos e são apresentados. Faz 2 semanas atrás, nós tivemos então uma semana toda de apresentação de congresso científico, de trabalhos científicos. O que normalmente para nós aqui na casa é um pouco ruim, eu digo na UFPEL, porque basicamente fica o público interno, salvo pessoas que vêm de outras instituições para apresentar. Nós temos pouca procura ou pouca demanda de pessoas externas à casa que venham assistir para se apropriar desse conhecimento. Então, a gente também pretende, nos próximos anos, né, na administração, termos uma forma de um boletim técnico da Liceu Maciel, divulgando, pelo menos, não digo o trabalho na íntegra, mas divulgando os principais trabalhos, nem que seja um resumo, e dizendo aonde a pessoa que tem interesse em determinado assunto pode conseguir o trabalho na íntegra. Esse tipo de um congresso que vocês fizeram quase que interno, né? Na verdade é um congresso em ação científica, né? Agrupa todas a graduação e pós-graduação,
foi dado outro nome há alguns anos já, mas é aberto à comunidade em geral, só que poucas pessoas participam. Não, mas é exatamente isso, tio, porque seria uma das formas, quer dizer, o elenco de produtores que nós temos na região, o elenco de pessoas ligadas ao leite, ligado à criação de cavalo, essas pessoas seriam extremamente interessadas em assistir, não? Sim, sim. Nós temos que buscar parcerias, né, tanto com emissoras, quanto com rádios, quanto jornais. Pode trazer aqui. Para que a gente consiga, como a gente comentou anteriormente, né, a gente é fraco no marketing. A gente não é professor, é pesquisador, sim, e nós não somos bons em vender nosso peixe. Então nós temos que nos aproximar de pessoas que têm esse know-how para nos auxiliar, e com isso ganha a sociedade brasileira. Exato. Porque esse conhecimento, como eu comentei anteriormente, é gerado com dinheiro público, e nós temos obrigação com a nação brasileira que nos mantém. Então nada é sigiloso, tudo é transparente. A questão só que muitas vezes não chega aonde deveria chegar, que é a ponta da lança, que é o agricultor, que é o extensionista que está no campo. Muitas vezes o conhecimento fica enclausurado dentro dos gabinetes ou dentro das bibliotecas das universidades. Isso não é um caso só nosso da UFPEL, é no Brasil como um todo. E falta isso muito. A nossa extensão brasileira, não é crítica, é só um comentário, né? Ela está um pouco desvirtuada, tanto com dificuldade de mão de obra, poucas pessoas, quanto também de equipamentos para fazer isso. Nós não temos uma extensão efetiva que faça essa difusão. Alguns países no mundo, a gente conhece, por exemplo, algumas situações, nos Estados Unidos, mesmo na própria universidade, são contratados professores com X carga horária para ensino e X carga horária para extensão. X carga horária para pesquisa e para extensão, para pesquisa e para ensino. Sim. Então eles têm um entendimento diferente. A própria universidade faz essa extensão. E nós temos na própria Faculdade de Agronomia um corpo reduzido de professores que fazem extensão, que por dificuldade, por ser muito reduzido esse corpo, basicamente se ocupa da formação de disciplinas, do encargo didático. Sim. Não tem muito tempo para poder fazer essa extensão propriamente dita, né? Então nós temos que nos aproximar de várias formas e de vários modos com diferentes pessoas para fazer essa difusão, né? Nós somos carentes nisso, sem dúvida. Isso aí eu enxergo uma outra fase da universidade como si, e por tabela a própria Faculdade de Agronomia. Perfeito. Porque existe esse investimento que é público, né, de os alunos fazerem pós-graduação, um doutorado, e é uma forma da população ver que o trabalho final é bom, que realmente chegou a um objetivo. Quer dizer, eu vejo na área médica os trabalhos, sei porque gente da minha, são publicados em revistas de português e inglês. Então, esse trabalho gira no mundo inteiro. Não, por esse motivo nós também. As principais revistas mesmo brasileiras só publicam em inglês. Não aceitam mais publicação em português, vai um resumo constantemente, né? Até pela difusão deste conhecimento pelo mundo. Então, a extensão, digamos, do trabalho em função da publicação é feita. Os trabalhos são publicados. Sim. Nós mesmos temos uma revista dentro da agronomia, né? A antiga revista Brasileira de Ciências, que foi nossa, agora mudou o escopo, mudou o nome, a CAST, que publica trabalhos científicos. Agora, o que nos falta, e o que eu estava comentando, é converter esse trabalho de cunho científico para um trabalho de cunho de aplicação agronômica de campo, ou zootécnica, pensando em zootecnia, né, nos dois cursos nossos. Né? Então, essa tradução, digamos assim, do cunho científico para o cunho agrícola de campo é que está faltando. Obviamente que nem toda a pesquisa, muitas delas são básicas, não tem aplicação direta, mas muitas têm. E a gente tem feito em algumas áreas, digamos assim, dentro da agronomia, participar de dias de campo, por exemplo, eu mesmo participo já há alguns anos no dia de campo regional do IRGA, numa das estações. Então é uma forma, tem vários outros professores que fazem isso também, em outros fóruns, né? É uma forma de fazer um pouco de extensão, mas perto do corpo técnico que a Eliseu Maciel tem, com 101 professores, é muito incipiente.
dá para fazer mais, o que nos O falta... corpo técnico da universidade, da Faculdade de Agronomia, a maioria é doutor. Né? Sim, nós temos 99% são doutores, alguns feitos doutorados no Brasil, alguns no exterior. A gente tem uma internacionalização relativamente boa, pessoas indo fazer os seus pós-doutorado fora, ficando um ano fora, então isso causa uma interação bastante grande. Na semana passada mesmo, eu estive ministrando um curso aqui na Eliseu Maciel, 3 professores vieram dos Estados Unidos, passaram uma semana tudo aqui. Então, como eu comentei primeiro, a difusão da informação é bastante grande. Sim. Então, não há diferença. Então, se formos pegar a própria cultura do arroz, que nós temos um know-how bastante grande na região aqui, a cultura do arroz feita aqui no Brasil está em patamar similar, se não maior, do que o feito nos Estados Unidos. E nos países aqui da América do Sul, então não se compara. Por exemplo, eu estive agora no mês de maio ministrando um treinamento na Colômbia. Se nós fizéssemos a forma de cultivo de arroz irrigado que eles fazem lá, os órgãos ambientais nossos aqui já não tinham interditado todas as nossas lavouras, né? A quantidade de resíduo de produto químico e mesmo fertilizantes que é feita nos mananciais hídricos, eu comentei até, olha, eu não estaria aqui, estaria preso se eu fizesse o que vocês fazem aqui lá no Brasil. Então a gente está bastante evoluído, o nosso potencial produtivo é altíssimo perto do Eles ainda estão aplicando herbicida, aquelas maquinetas de postal. Quase, né? Não, e pior, na época, eles tiravam o bico e a aplicação toda era calibrada pelo dedão do cara. Até cansar o dedo. Até cansar o dedo. Imagina, né? Eles têm o que eles chamam de riego corrido, eles não estabelecem água na lavoura, não calçam a água, que a gente usa aqui o termo, né? Então eles fazem a aplicação e a água vai passando e vai levando. O que caiu na água vai para o manancial hídrico e o vizinho de baixo, você captou a água do mesmo arroio, pode ser benéfico ou maléfico, né? Pode dar um resíduo, pode causar uma fitoxicidade. Para animais, isso não sei qual, o dano ambiental é muito grande, né? E para eles é a forma normal, eles não têm, quem sabe, 10% dos órgãos fiscalizadores que nós temos aqui. Sim. É muito permitido várias coisas que aqui no Brasil, e menos mal que é assim, eu acho que a gente tem que buscar melhorar. O que não pode é a fiscalização, eu defendo isso. Eu, antes de ser professor, era auditor fiscal do Ministério da Agricultura, sempre defendi o seguinte critério: a gente tem que melhorar, mas não pode inviabilizar a produção. Exato. Não podemos ter uma legislação tão rígida que acabe causando um êxodo rural ou que acabe fazendo com que o produtor deixe de produzir, porque se nós não tivermos produção agrícola, não temos alimento. Então, se nós matarmos, e a região nossa aqui de Pelotas, não vou eu entrar nesse assunto econômico, mas é campeã nisso, né? Quantas empresas nós tínhamos em vários setores agrícolas que foi se esgotando, se explorando o agricultor, levando ao extremo que ele parou de produzir. Exatamente. E aí depois quebrou a fábrica, né? E agora nós estamos na área de pêssego também, indo para um caminho. Esse ano os produtores de pêssego, eu conheço vários deles, né? São uma dificuldade muito grande, né? E tu não consegue visualizar no mercado de trabalho, no mercado agrícola, digamos assim, nenhuma cultura que esteja dando uma margem grande. Pega o criador de boi, bovinos, vendendo boi a 4,60, 4,70. Nós vamos no intervalo comercial e voltando no seguinte. Agropecuária Salaberry. Aqui você encontra tudo de linha pet, correaria, produtos para animais de grande porte, ferragem. Agropecuária Salaberry, Avenida Fernando Osório, número 1531, fone 3283-6867. Venha conhecer nossos produtos. Agropecuária Salaberry. Todas as vidas são diferentes. Por isso somos iguais. Atendimento particular à ACD. A mesma qualidade para todos que precisam.
a melhor ação. Voltamos, meus amigos. O professor Dirceu aqui estava falando na área econômica da nossa região. Falasse o preço do gado a 4,60, né? O que eu enxergo disso, Dirceu, é o seguinte: salvo críticas, que se puderem existir críticas benéficas, que venham e sentem na mesa aqui para conversar. Eu digo sempre, pessoal. Mas o que acontece? Se tu olhar a nossa estrutura fundiária da metade sul, ela hoje, 80% das propriedades são abaixo de 15 hectares. No momento que isso acontece, para tu tirar uma liquidez na pecuária dessa área é complicado. Então o produtor nosso ele vai ter que começar a derivar para outras culturas, ou culturas perenes ou culturas anuais. Mas acontece um fato que eu considero arraigado aqui na nossa região. O nosso produtor, ele é individualista. Ele não abre o coração para os vizinhos e não abre o coração para os empregados. Por quê? Porque nada se faz sozinho. Pega no Paraná, o pessoal derrubou arame, tu tem um trator, eu tenho uma grade, tem uma carreta, vamos negociar junto e vamos fazer as lavouras. A tua é 50 hectares, a minha área é 70, vamos juntar, nós vamos plantar 140. Entende? Então, isso aí é um dos problemas que eu enxergo. Entende? Aonde fazer extensão com esse tipo de gente, com esse perfil, é complicado porque tu vais bater de frente com uma pessoa que é conservadora, que não quer modificar, entende? Essa é uma dificuldade grande que se tem, porque exatamente no que tem que estar falando. As pessoas aprenderam com seus pais a fazer dessa forma. Qualquer modificação que venha, não, mas meu pai criou a minha família fazendo assim. Só que há tempos que eu digo, a principal reforma agrária é familiar. Na cama. Na cama. Literalmente, se uma família tinha 2.000 hectares, tinha 5 filhos, pensando em anos atrás, agora não tem mais esse nível de natalidade, já virou os 500 seus aqui da sua conta e na próxima geração já vai virar 250. E o que a gente tem percebido muito é que as novas culturas que estão vindo para cá, e a universidade, a faculdade acompanha e adequa, digamos assim, seu plano pedagógico nesse sentido. Por exemplo, agora há pouco tempo está vindo o cultivo de oliveiras para cá. Se criou uma disciplina, duas na real, uma para estudar a questão do cultivo e outra questão da industrialização de óleos e outros produtos derivados da oliveira. Então a gente acompanha essa introdução. E o que a gente vê, na verdade, é que esses investimentos não são de pessoas nossas aqui. Não. Até tem pessoas que fazem aqui. A questão da soja, nós temos muito, se andarmos na volta aqui, vários produtores que estão inovando. Inclusive, nesse fim de semana eu estava viajando de um período para cá, na segunda de manhã, o pessoal irrigando de pivô para emergir a soja, porque estava com a assistência hídrica, né? Exatamente, estava com dificuldade de emergir. Coisa que há não mais do que 5 anos atrás não se via. Então são pessoas que vieram de fora, capitalizados, não todos, né? Mas capitalizados, que estão investindo nessa região. É bom para a região como um todo, porque embora não gere tantos empregos, porque a agricultura está mais mecanizada, é diferente, por exemplo, a gente pensar num cultivo de soja, onde 2 ou 3 pessoas cultivam 500 hectares, do que uma lavoura de pêssego, de fumo, que tu tem uma demanda de mão de obra por hectare muito maior. Então, obviamente, que para o pequeno agricultor, nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma cultura que dê subsistência. Basicamente, hoje, se falar no pessoal do interior, é o fumo. E eu não consigo visualizar, e olha que a gente já discutiu isso lá na Centenária de Zé Maciel, que outra cultura pudesse ter a mesma garantia de renda para o agricultor, pequeno agricultor, que tem 3, 4, 5 hectares agricultáveis.
Porque normalmente ele tem 8, 10 hectares, mas tem uma propriedade, uma parte que é um piquitinho para as vacas de leite, a própria casa, galpões, e a parte agrícola é 2, 3 hectares. E não tem outra cultura no seu fumo. Então, a gente discutiu, até teve uma Câmara Setorial da Cultura do Fumo, fomos convidados. A gente disse, olha, vai se proibir o cultivo do fumo. Se proibirem, como realmente prometem, para nós aqui vai ser uma derrocada grande. Isso é sonho desse pessoal aí da área ambiental. Eles, os agroterroristas, como chama. Porque imagina pegar uma população hoje ligada ao fumo, deve ter mais de 30 mil famílias. O número exato não sei, mas é grande. Eu tive com o pessoal de Santa Catarina, tive com o pessoal, porque nós vendíamos máquina para o fumo, para agricultora, para pulverizadora, série de coisas que vendia. Conheci essa gente, tinha uma cooperativa fortíssima nessa área. É impossível. E as empresas que usam o fumo, quer dizer, são multinacionais. E tem muito fumo que vai para a África. Sim. Os maiores consumidores chineses, árabes e africanos. Agora mesmo se instalou aqui na região um grupo chinês aí que está instalado mais ou menos ali pelo Arroio Grande. E está se falando, eu não sei se chegou isso na universidade, deve ter chegado, que a compra de soja futura será pela teor de óleo ou proteína. Sim, já vi. Onde muda o perfil, não é o perfil grão, é o perfil tecnológico. Entende? Porque a gente sabe, aumenta o óleo e diminui a proteína e vice-versa. A qualidade do alimento se estuda muito lá dentro da faculdade. Nós temos um departamento todo, um programa de pós-graduação todo, que trabalha com essa parte de alimentos, seja eles de origem animal ou de origem vegetal. E vários produtos são pagos por isso. Se pegar o caso do arroz, por exemplo, a gente está lá fazendo grão, que é o rendimento de engenho ainda mais grosseiro do que um teor de amido, teor de proteína que se tem. Mas a tendência é que no futuro se consiga, o grande inconveniente hoje, o entrave, é a gente poder separar esses lotes. Porque nós temos, por exemplo, de cultivares de soja, desde que se aprovou a lei de cultivares no Brasil, um moleque grandíssimo. Eu, pelo menos, entendo assim que o potencial produtivo nosso não é só em função da soja transgênica, seja a herbicida, seja a inseticida, né, as RRs ou a R2, a Intact, etc. E agora tem mais 2 tecnologias vindo nos próximos anos, trazendo assunto para a minha área, né, com potencial muito mais nocivo ao ambiente do que se tem essas, e nós não teremos como segurar. Então, a dificuldade é nós separarmos esses lotes. Essa empresa vai ter que ter diferentes UBS, diferentes sistemas para poder separar o que é uma cultivada do que é outra, o que é uma tecnologia do que é outra. Voltando na parte que eu estava comentando, o nosso próximo passo em termos de lavouras de soja, isso a universidade tem trabalhado muito. No nosso departamento nós temos 3, 4 professores trabalhando com isso. Regredirmos, quem sabe, 50, 60 anos para utilizarmos o primeiro herbicida orgânico desenvolvido no mundo, que é o 2,4-D. Então, uma soja com resistência a 4 herbicidas e a 3 grupos de lagartos. Então, um empilhamento ou pilimentização de genes, como queira, né, bastante grande, que vai ser o nosso próximo passo em termos de soja. E vai vir, nós no caso no Brasil, como a nossa legislação é um pouco mais, digamos, rígida, vai vir via Argentina, como foi o primeiro caso. Nós, os gaúchos, gostamos de ser os primeiros, né? Somos os primeiros a criar o problema também, né? Certamente a Argentina vai introduzir a tecnologia 2 ou 3 anos antes de nós, e o pessoal da fronteira vai se encarregar em fazer o famoso chipo, né? Trazer esses tipos. Inclusive, eu sou do tempo da soja, que tinha 2 variedades. Uma delas era Bienville e a outra era Braga. O plantar Braga e Bienville. Vamos lá, em 69, por aí, que eu comecei a mexer nessa abelha. E as lavouras foram evoluindo, mas a produtividade sempre estagnada. Aqui, lá na Serra, um pouquinho melhor, bastante melhor, e aqui sempre nos 35, 30, 28, por aí. Aí, soja transgênica.
O Brasil botou as mãos na cabeça, os terroristas andavam com bandeira na rua, gritando, vão morrer, a população vai morrer. A nossa fronteira com a Argentina. Em 1 ano e meio, não chegou a isso, 1 ano, já tinha 2 milhões de soja transgênica. Os Maradonas. Maradona e o Caninha já estavam ali. Estava a seleção argentina toda. Né? A Farsul fez o levantamento, o Ministério da Agricultura botou as mãos na cabeça, os terroristas gritavam. Não teve como atacar. Não tem como atacar. É uma demanda reprimida que se tem e as tecnologias vêm para ficar. Exatamente. Ninguém gostaria, eu mesmo não gostaria de nós voltarmos a utilizar herbicidas antigos com potencial de contaminação ambiental muito grande e mesmo potencial de contaminação humana. Exato. Muito grande, de culturas vizinhas, são produtos com elevada volatilidade. Né? Exatamente, 2 hormonais. 2 hormonais. Então, só que nós não temos nada novo em vista nos próximos 10 anos. E neste assunto, por exemplo, nós temos que se botar na balança e pesar, por exemplo, o pessoal do Paraná, semana passada eu estava em São Paulo e discutimos isso, em função da resistência a plantaninhas herbicidas, que é uma área que a gente trabalha na faculdade, bastante forte, o pessoal tem voltado, tem sepultado o semeador direto, já consolidado há 30 anos, Sim. 25 anos, alguns um pouco mais. O pessoal tem virado de grade, de arado, solos que o pai dele tinha iniciado o semeador direto, ele fez 30 anos seguindo o trabalho da família e agora chegou um ponto que não tem mais com que matar as plantaninhas. Então, ou ele perde o potencial produtivo, ou ele migra. Exato. O que ele vai fazer? Não precisa ser muito esperto para a gente entender. Ou seja de modo legal, dentro da legislação, com acompanhamento, fiscalização, etc., ou de modo ilegal, ele vai fazer. Isso, infelizmente, o nosso setor de fiscalização também é bastante reduzido, né? Tem gente que torce que seja assim, né? Diga-se de passagem, mas eu acho que se forem pessoas conscientes que entendam que por trás daquilo tem uma família sendo sustentada, que vive daquilo, que o produto, o alimento, se ele está comendo hoje um bife no almoço, esse boi comeu farelo de soja que veio de um produtor de soja ou que teve por trás um agrônomo ou um zootecnista cuidando de sua pastagem, de sua lavoura para poder ter aquele alimento. Então, o alimento industrializado a gente compra, muitas vezes a pessoa não entende de onde vem toda a cadeia que tem por trás disso. São vários profissionais envolvidos, né? Obviamente que a gente é das ciências agrárias, não, a gente puxa a brasa para a nossa sala, claro. Né? Mas tem o pessoal da veterinária que está envolvido, não fala-se animais, né? Tem o pessoal nós temos um programa bom de melhoramento vegetal também na faculdade, que trabalha com cultivares, que trabalha nesse sentido. E as pessoas muitas vezes radicalizam sem ter ganho de causa, sem ter conhecimento, sem ter evidência científica. Então pega uma pessoa muitas vezes com uma índole um pouco duvidosa e começa a falar que tal produto, tal atividade agrícola causa dano, e isso dá muito mais mídia do que nós aqui conversando, tentando justificar cientificamente. A mídia é o quarto poder hoje no país. Sim. O que acontece? Se existe o interesse de dizer as coisas boas e mostrar as coisas boas, acontece. Agora, o que acontece com a mídia? Ela quer sucesso, ela quer ponta, que todo mundo vá. O cara está acompanhando o Lava Jato, está acompanhando quando pega uma cooperativa, destrói a cooperativa, entende? Simplesmente porque o cara não era bonito, presidente da cooperativa, então... muitas vezes sim. E no caso da área de ensino, também é interessante mostrando os trabalhos. Porque eu vou te dizer assim, hoje, qual é o perfil? Tem excelentes produtores, tem os produtores que deixa correr. Esses são extintos. A gente busca, até dentro da própria faculdade, mostrar para os nossos alunos, né, a gente comenta sempre que uma coisa é o que a gente explica dentro dos bancos escolares, buscando sempre a ponta, tá na crista da onda, como eu costumo dizer para eles, né, as melhores tecnologias, a forma correta de se fazer. Só que eles têm que ter também discernimento suficiente para adequar essa tecnologia ou essa informação que eles receberam à realidade do agricultor.
Porque não adianta ele, muitas vezes, querer preconizar para um agricultor que não tem conhecimento técnico ou capacidade financeira para fazer uma melhoria muito grande na propriedade, uma adequação muito grande, que aí ele acaba inviabilizando o trabalho do produtor. Então, eles têm que ter esse potencial, como digo sempre, vocês não recomendem a utilização de agrotóxicos para um pequeno agricultor que cultiva 3 hectares de milho. Se ele tem mão de obra familiar para fazer outra forma de manejo, de planzaninha, ou seja, não tem espaço para todos. O que nós temos é que conseguir entender a conjuntura como um todo e visualizar. Isso aí é uma coisa. Eu sou conselheiro do CREA na Câmara de Agronomia. E o que nos passa lá, Nercy? Quem está fazendo uma grande fiscalização no mercado é a Secretaria da Agricultura. Um projeto SIGA, onde eles passam nas revendas e analisam os receituários e a RT. O que acontece? Como nós temos hoje, não sei nem quantos municípios estão se criando, pequenos municípios, abre uma cooperativa, contrata um técnico, um engenheiro agrônomo, e aquela cooperativa não tem a informação, que aquele rapaz não recebe a informação dentro da cooperativa. Então, o que acontece? A compra é do comprador e a recomendação é dele. Nós tivemos vários casos de produtos que no Paraná eram indicados para a cultura, no Ministério ele não era indicado e no Rio Grande do Sul ele não era indicado. Aí tu pega a listagem e dá confusão. Sim. Então o que acontece? Um rapaz recém-formado, pego ele lá, nós estamos analisando caso a caso, porque tu sabe como é que funciona agora. Pegou o erro, Ministério Público. Sim, direto. Nós temos dentro de 2 disciplinas na faculdade, especialmente voltada à questão do receituário agronômico, que tu fala do CREA, né? Que a gente apresenta para eles, explica como se faz o receituário agronômico, o que deve constar e aonde ele deve buscar essa interação. Porque nós temos no Brasil realmente um pouco de desorganização. Exatamente. Nós temos a legislação federal, a nossa de agrotóxicos, permite então que o Estado legisle, que o município legisle sobre uma parte, inclusive, né, a questão de armazenamento e uso, e pega muitas vezes no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma legislação nossa só no Rio Grande do Sul, que todo produto que a empresa detentora da molécula perdeu o registro no país de origem é proibida a venda aqui. A gente já participou de várias situações que o corpo técnico do Rio Grande do Sul de determinadas áreas se manifestou por escrito ao governo do Estado, à Secretaria da Agricultura, tentando reverter esse tipo essa legislação já tem pouco mais de 30 anos, e eles são muito enfáticos nesse sentido. Então, muitas vezes, como bem falaste, o aluno formado por aqui, com uma realidade de legislação do Rio Grande do Sul, vai trabalhar em outro estado, cabe a ele, primeiro, então, se inserir nessa nova realidade e ver a legislação. A legislação mãe é nacional. Agora, cada estado pode derivar dentro de uma determinada área para a sua própria legislação. A gente sabe que o estado do Paraná é o mais rígido em termos de legislação. Tem vários produtos que têm recomendações específicas para o estado do Paraná. Nós, quem sabe, somos o segundo, Rio Grande do Sul, o segundo nesse sentido. A legislação nossa é do Paraná. Nós somos rígidos também, nós não podemos... Existem outros estados muito mais brandos, né? Não, lá para cima muda o jogo. Muda o jogo, porque eu trabalhei muitos anos com a aviação agrícola. Então, aquele intercâmbio piloto-avião, piloto, eu via cada história e me arrepiava. Fazendo coquetéis molotov, que nós chamávamos aquelas misturas, né? Isso tem aumentado muito, inclusive dentro da própria escola a gente tem falado muito nisso, né? Eu lembro que há 10 anos atrás, quando voltavam alunos nossos que fomos estágio no Mato Grosso, faziam esses coquetéis, né? 7, 8 produtos na mesma calda, e a gente falou, agora aqui nós estamos fazendo algo muito parecido. Aqui é mais de 20 anos. Mas eu digo assim, de modo geral, porque a gente era um pouco mais específico. Agora nós estamos aqui, em função de ter entrado muitos inseticidas, fungicidas fisiológicos, adubo foliar, e o pessoal tem misturado tudo na calda,
e querendo que a eficiência de todos seja a mesma. Sabe que não é assim. Né? Sinergismo, já aconteceu nosso. E antagonismo muito, né? Muito grande. Os caras fizeram uma mistura tão estapafúrdia que virou uma cola. Nós tivemos que desmontar um avião, porque não foi feito pela nossa equipe, foi feito por uma equipe vendedora. Virou uma cola, nós tivemos que desmontar as barras, desmontar os bicos para tirar aquela cola, a barra, que era aquele tubo de metal, estão fora. Ficou viabilizado. Deixa aí a pedra, vamos ver o que vai acontecer. O voo pelo avião, o avião, porque o cara deu uma aplicação ficou cheio de pintinhas da cola. Pô, colega nossa. Imagine a natureza em si, a gente brinca sempre que a diferença entre o agrônomo e o médico, né? É basicamente uma, né? Exatamente. O erro que o agrônomo faz, a terra mostra, e o erro que o médico faz, ela esconde, porque tu enterra o cadáver, né? Mas a gente tem visto situações bastante preocupantes, por isso que eu não sou crítico em alguns casos, mas sempre uma crítica construtiva, né? Que nós temos que ter fiscalização dentro de uma linha lógica que não viabilize a propriedade, não viabilize o cultivo. Né? Eu tenho conversado com o nosso pessoal lá da associação, e a gente tem conversado por Porto Alegre. Eu acho que chegou a hora de ser, no caso de vocês, vai ser lançado um produto. Vem aqui na faculdade e nos mostra esse produto. Por quê? Porque aí fica na mão do técnico, do agrônomo. Compreende? Sim, mas... Porque o que acontece? Hoje, de 3 em 3 meses, aparece um produto no mercado. Mas todo produto, Gonçalves, que seja produto que tem algum potencial tóxico, ele, por lei, ele é testado por diferentes instituições. Sei disso. Até 5 anos atrás, a Faculdade de Agronomia, por ser federal, isso valia para qualquer órgão federal, nós estávamos, digamos assim, num patamar acima em termos de fiscalização, que a gente não precisava ter um credenciamento tão complexo como está hoje. Sim. Quando a lei entrou em vigor e misturou, nivelou, melhor dizendo, órgãos públicos com os privados, nós, por ser uma instituição, digamos, bastante volumosa, não temos agilidade bastante grande, não temos agilidade do setor privado. Então a gente não conseguiu, e até por interesse político de algumas administrações, daria para fazer sempre, se for interesse, né? A gente não teve o credenciamento renovado. Porém, por outro lado, por exemplo, eu falo em termos de agrotóxico, da minha área de herbicidas, praticamente todos os agrotóxicos novos no Brasil, a universidade é consultada ainda antes desse produto ir para comércio, ela é consultada a fazer relatórios técnicos. No campo, essa safra mesmo, hoje à tarde, eu estava inclusive avaliando experimentos, nós temos 4 novos produtos que vão vir, não sei se virão, porque 2 são código ainda, 2 com potencial e 2 sim, eu tenho convicção que virão para o mercado, que a gente está testando antecipadamente. Já aconteceu de produtos já em testes finais, nós aqui na própria UFPEL detectarmos problemas, e a empresa veio, a gente mostrou tecnicamente a inviabilidade e a empresa tirou o registro, acabou não registrando. Isso é importante, é uma forma da gente repor o investimento da nação brasileira, já que nós temos esse quadro técnico bastante grande, né? A universidade em outros momentos já prestou mais serviço. Hoje, basicamente, nós dentro da Faculdade de Agronomia somente temos análise de solo, então todos os produtores da região, várias empresas levam amostras para lá para fazer análise química, ou mesmo análise física, né? Tem análise mais completa e menos, né? Pensando em análise química. Então esse é um serviço que a gente presta por um preço bastante reduzido, inclusive, no geral. A gente fez uma conta que há um tempo atrás, né? Se a universidade fosse cobrar o que ela deveria cobrar, inviabilizaria, porque todo o corpo técnico é da nação brasileira que está pagando, na real, a gente está cobrando somente os reagentes, basicamente, para fazer essa análise. Então, esse é um serviço importante. Estamos, junto com o pessoal da zootecnia, buscando, também já teve uma conversa rápida nesse sentido,
reabrirmos um laboratório para análise de forrageiras em geral, de rações, de espécies. E temos também um laboratório que presta um serviço na parte de microbiologia, de carnes, de embutidos, etc. Um pouco mais reduzido, não é um volume muito grande, mas temos. Gostaríamos que esses laboratórios estão abertos ao público? Sim, ao público. As pessoas podem nos procurar, levar a amostra. Sim. Alguns deles, nós temos laboratórios dentro da área da agronomia e zootecnia em todos os setores. Sim. Então, por exemplo, tu é produtor de soja, teve um problema lá de uma doença que, como agrônomo, conseguiste identificar. Traz para a universidade, sem custo nenhum, isso digamos assim, na parceria que a gente tem, porque nos interessa também saber se há uma introdução de uma nova doença na região, por exemplo. Então, os professores da área ficam com esse material, fazem lá suas análises e depois chamam lá para explicar. Sim. A gente tem feito algumas coisas assim, bastante interessantes, por exemplo, tanto de cunho, quando dá deriva de produtos, a gente tem acompanhado, obviamente que não como a gente gostaria, até pela dificuldade de mobilidade, assim, a gente tem que... eu comento sempre, o nosso produto é recursos humanos, nós temos que formar pessoas capacitadas. Para esse fim, nós temos que nos manter atualizados. E se a gente não tem o dia a dia do agricultor, a gente não tem atualização. Então é importante essa relação, inter-relação, né? Exatamente. Sabes que isso que tu estás falando, vamos dizer, aconteceu casos assim de aplicação da seguinte forma: antes se trabalhava as aplicações nesse sentido. Aí criaram o carrossel. O que é o carrossel? O cara começa a aplicação aqui e faz um giro. Sim. O que acontece? No momento que tu não tem um avião com antibico, com antigota, no momento que tu termina o tiro, tu sai aplicando sem querer 200 metros. Então, se tu está trabalhando numa linha de vento, que é a ideal, no momento que tu atravessa aqui, tu passa a outra linha de vento. Sim. Isso aí, nós vamos parar de trabalhar dessa forma, porque vai começar a dar injúria na volta e dar problema. Então a gente teve que conversar com os pilotos, né, porque ele era muito melhor trabalhando. Sim, rende mais. Exatamente. Mas peraí, cada caso é um caso. Sim, tem lavouras que não dá para brincar com isso. E facilmente acontece esse tipo de problema. Mas voltando então à nossa faculdade de agronomia, que é o nosso ponto de conversa, a gente tem também trabalhado na parte de tecnologia de aplicação. Temos pessoas técnicas, 2 professores que trabalham exclusivamente ou fortemente com isso, né? Dissertações e teses sendo geradas nessa parte da tecnologia de aplicação. Então, muito bom saber, principalmente, que tem 2 professores na área de aviação agrícola e tem profissionais já fazendo pós-graduação nessa área, porque a nossa área aqui é só avião. Depois que se põe água no arroz, não tem como. Inclusive... E a soja está pedindo e o negócio está ficando interessante. A gente tem acompanhado em algumas regiões, especialmente quando entra a soja, né, que o autopropelido tem se expandido um tanto. E está crescendo cada vez mais a questão das zonas de exclusão aérea, né? Que se tem cada vez mais, algumas até justificadas, outras não tanto, né? Mas esse é outro fórum para a gente discutir esse tipo de coisa. Mas é uma coisa interessante. Eu falo agronomia desde que eu me formei em agronomia. 50 anos. Livro, converso, vou para as propriedades. Máquina mesmo, a gente mexe muito. E eu enxergo que essa gurizada tem que receber a formação nossa de base de agronomia e zootecnia, ela é bastante eclética. Então, como comentei primeiro, eles estudam desde micro-organismos até pinheiro brasileiro, até búfalo, até alguns animais. Cada um, por afinidade, vai acabar derivando para um setor. É interessante, e alguns têm feito pós-graduação nesse sentido, para funilar o seu conhecimento na área que mais interessa, que mais tem afinidade, porque o plano pedagógico eles têm que estudar tudo. Sim. Então, por mais que ele não goste da parte, pegamos aqui de herbicidas, que é a minha área,
Não, de por matemática? por regimento ele é obrigado a fazer. É. Então, se ele não faz, ele não é titulado. Então, passe com o mínimo de nota necessário, passe muito bem, obrigado, ele se obriga a passar. Ele tem que cursar essas disciplinas. Mas cabe a ele também o potencial dele poder fazer uma especialização. Nós temos dois programas, duas especializações também, né? Que digamos, mais curto, e uma delas é a distância, então permite o profissional vir a cada 15 dias, vir 15 dias a cada 6 meses aqui, para fazer determinadas disciplinas, né? Uma é bastante antiga, que é em sementes, né? A especialização no programa de pós-graduação em sementes, ciência e tecnologia de sementes. Então, isso dá uma visibilidade muito grande. Então, a nossa centenária da Maciel, ela, como a gente começou a conversa, né? Ela tem braços em todo o país. Tentáculos. Não existe cidade, eu acho, nesse país que tenha agricultura que não tenha um profissional formado para essa Maciel. E se estamos encerrando, me permite fazer um convite, então. Pois não, meu amigo. Estamos iniciando em março do ano que vem, então, as solenidades para comemorar os 135 anos da nossa centenária de Maciel. Teremos eventos mensais até o dia 8 de dezembro, que é o momento, digamos assim, que culmina, que foi quando foi fundada a Faculdade de Agronomia. Teremos um evento um pouco maior nesse sentido, né? Hoje, então, a nossa querida Eliseu Maciel era a Faculdade de Agronomia mais antiga em funcionamento no Brasil. 134 anos essa semana, e o ano que vem, então, completamos 135. Então, uma satisfação, agradecendo a possibilidade de TV mundial. Aqui está à disposição. Perfeito, agradeço. Não tem dia, não tem hora, é só falar, a gente vai dar um jeito. Perfeito, agradeço o espaço e a Está possibilidade de estar em aqui. casa, Gui. Também agradeço. Está em casa mesmo, porque, afinal de contas, a gente fala só em agronomia nessa mesa. 90% são técnicos, aqui sentam técnicos, gente. Dificilmente chegam pessoas leigas, então, dificilmente. E colocamos à disposição todo o nosso corpo técnico, né, para assuntos mais diversos do que discutir aqui. Nos faça contato na faculdade, que a gente certamente indica pessoal bastante capacitado para estar aqui nessa mesa para discutir, para que a gente consiga mostrar isso. Exatamente. Cidade Rural agradece muito quem nos assistiu, e até a semana que vem, se Deus quiser. De manhã muito cedinho, quando o sol devagarinho vem rasgando a escuridão, ouço a voz da pionada no galpão arrinconada, em roda de chimarrão.